Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um programa Debate Legal. Hoje no programa Debate Legal receberemos a advogada Emily Carvalho. Esse bate-papo tem como tema assessoria jurídica condominial. Fiquem ligados e vejam, esclareçam as suas dúvidas. Esse programa ele tem o apoio do Pódio Complexo Jurídico. No Pódio você pode montar o seu escritório com rapidez e economia. Venha conhecer o Pódio. Sem mais demoras, vamos rodar a vinheta? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Debate Legal. Eu sou a Flávia Elaine, esse é o Luiz Felipe e hoje nós vamos entrevistar a advogada Emily Carvalho. Emily, que é especialista em direito condominial, tem atuação nessa área, prestando assessoria a condomínios e vai falar com a gente hoje um pouquinho sobre esse tema, essa relação aí entre o advogado e o condomínio. O condomínio é sempre uma questão muito polêmica, por isso a gente trouxe aqui a Emily para conversar com a gente hoje. Emily, seja bem-vinda ao Debate Obrigada. Legal. Seja bem-vinda, Emily. Emily, o condomínio, ele geralmente é administrado por um síndico ou por uma empresa, né? Mas a figura do síndico sozinho, ele não consegue solucionar os problemas do condomínio. E para isso ele precisa contratar outros profissionais. Qual é a importância da assessoria jurídica condominial? Então, como você já falou, né, Flávia, o síndico ele pode ser uma pessoa física ou jurídica, certo? Só que ele é o representante legal do condomínio e na maioria das vezes ele precisa de ter um conselho para poder assessorar ele. A figura do advogado, da advogada condominial é principalmente para atuar nas causas processuais, né, quando já existe uma ação em andamento ou preventivamente para evitar essas possíveis ações. Também atua na parte da inadimplência dos condomínios, com cobranças extrajudiciais e judiciais. Agora, Emily, é obrigado, é uma obrigação do síndico ou ele tem essa opção de contratar um advogado? Então, não é obrigatória a contratação do advogado, certo? A não ser que já exista um processo em andamento, porque aí sim se faz obrigatória a presença do advogado nas audiências. Mas o síndico ele tem essa faculdade de contratar uma assessoria preventiva, até para assessorar na questão de contrato com fornecedores, com possíveis assistências em assembleias, na elaboração de regimentos, convenções do condomínio, ou em algumas alterações também. É aquela história, é optatório, né? Sim. É optativo, porém é obrigatório. Sim, acho que ninguém vai se arriscar tanto assim. É muito importante hoje em dia, né, que nós estamos vivendo a era das judicializações. Quais as maiores demandas que uma assessoria jurídica condominial tem? A maior demanda é a inadimplência, né? É o maior problema enfrentado pelos síndicos atualmente, a inadimplência. Só que com o novo CPC, agora já existe a possibilidade da cobrança judicial dessa inadimplência, ela ser pela via da execução. Então, será feita uma execução extrajudicial e, inclusive, o próprio apartamento ele pode ser penhorado. Então, dá mais uma certeza, uma segurança jurídica para o condomínio de que essas cotas serão pagas. Só para ficar mais claro para o pessoal que está assistindo, então agora, né, de 2015 para cá, o Código do Processo Civil novo, ele tem então essa disposição que a questão que você está devendo no condomínio, ele já entra ali cobrando diretamente, indo no seu patrimônio, não discute mais se é devido ou não, é isso? Sim, porque antes tinha a obrigação de ter uma audiência de conciliação, hoje com o novo CPC já pode ser feita uma cobrança como um título executivo mesmo, extrajudicial, e aí o condomínio tem um prazo de até 3 dias para pagar e não pagando pode ser levado até a penhora, o próprio bem. É uma forma de tornar mais efetivo. Né? Sim. Então, por isso é tão importante a presença do advogado assessorando esse síndico, essa síndica. Emily, você falou aqui também sobre essa advocacia preventiva dentro dos condomínios. Como é que funciona essa advocacia preventiva? A advocacia preventiva ela é muito importante com a participação do advogado, da advogada nas assembleias, né? Evitando-se que gerem algumas demandas judiciais, como danos morais, que acontece muito em assembleias, né? Quem participa de assembleia sabe que existem alguns conflitos e pode ocorrer algumas ações indenizatórias por danos morais. Então, a presença do advogado, da advogada na assembleia
já evita que isso aconteça, porque a gente faz uma mediação. Também com questão de contratos com fornecedores, porque alguns contratos têm cláusulas de rescisão que são bem amarradas, bem complicadas do síndico reincidir, né, com esse fornecedor. E aí, com uma assessoria preventiva, o síndico só assina esse contrato com o aval do advogado, da advogada. Então, isso já evita algumas ações civis, né? E também ações trabalhistas, porque condomínio tem funcionários, né? E quando você tem uma assessoria preventiva, evita-se que existam algumas demandas trabalhistas, né? Como desvio de função, ou acúmulo de função. Então, a presença de um advogado no condomínio é muito importante. Uma segurança. É uma segurança. Agora, só uma observação, um comentário pontual. Eu admiro muito o advogado condominial, Lá no condomínio que eu moro, toda vez que tem assembleia, eu comecei a ir e parei de ir, porque eu não tenho emocional para aquilo. Aquele negócio é muito louco. Mas tudo perguntava assim, vamos perguntar ao advogado. E aí chamava o advogado ia lá e tinha que dar resposta na hora. E eu ficava, meu Deus. Na pressão, muito né? preparada, na bucha ali. Mas é um trabalho bem legal. Agora, tirando isso, você falou da advocacia preventiva, da advocacia judicial, dos processos em andamento, dessa mediação, que é muito importante. Quais são as outras principais demandas para um advogado ou uma advogada condominial? Sim, assim como eu falei, a assessoria nas próprias assembleias. Então, por exemplo, quando tem eleição de síndico, a gente precisa saber quem está apto a se candidatar, quem não está, quais são as chapas. Então, o advogado ele tem que fazer parte desse dia da eleição, até para poder vetar algumas chapas que não estão dentro do regimento, dentro da convenção, para a elaboração da própria convenção do condomínio ou alteração da convenção. Então, necessita da presença do advogado. Emily, algo que eu percebo é que essa assessoria jurídica condominial não é uma rotina para os advogados, não é aquela área que os advogados abraçam na sua maioria. Quais as vantagens, do ponto de vista profissional, quais as vantagens e as desvantagens de atuar nessa área? Então, a maioria dos advogados, das advogadas, direcionam, né, para o ramo do direito criminal, direito administrativo, direito civil, e a assessoria condominial ela está dentro do ramo do direito civil. Só que é muito importante que esse profissional ele seja capacitado, né? Então ele precisa se especializar, porque ele não pode fazer tão bem a advocacia condominial. Ele tem que ser um advogado condominial especializado para poder assessorar, principalmente nessa questão de assembleias, porque como é algo que acontece no calor do momento, o advogado ele tem que estar preparado, né? Então ele tem que estar capacitado. E é muito importante que as pessoas que estejam querendo seguir essa carreira jurídica se capacitem cada vez mais. É verdade, Emily. O direito realmente ele é um mundo de possibilidades, né? Mas nós precisamos estar preparados, isso em todas as áreas, né, além do direito, mas o advogado ele precisa estar preparado e precisa estar capacitado, né? Precisa ter em mente que a capacitação ela vai ser um projeto eterno na vida do advogado. E você, nessa assessoria condominial, você lida sempre com novas demandas, com novas situações, então é uma área muito interessante e é importante que os advogados conheçam essa área também, né? Sim, com certeza. Eu acho também, concordo com o que o Flávio falou, acho uma área que tem um espaço muito grande, né, para a advocacia, que às vezes as pessoas acabam não investindo muito nisso, ou como você disse, advogados condominiais que atuam em diversas outras áreas e também em condomínio. Eu acho que muitas vezes, inclusive, me permitindo um parêntese, assisti uma palestra sua por esses dias e você falava que muitas vezes os síndicos, os administradores de condomínio, eles se sentem carentes, né? De ter um profissional ali do lado, atuando, para ficar mais seguro. Eu acho isso bem com bacana. certeza. Na verdade, eles querem uma atenção maior, porque a maioria dos síndicos não são pessoas especializadas, né? Não são advogados, e são condôminos, na maioria das vezes, e eles têm essa necessidade de ter alguém para dar uma consultoria, para dar um auxílio, e aí é muito importante que o profissional ele se faça presente, né? Ele vá até o condomínio, ele conheça a realidade do condomínio, dos condôminos, as dificuldades do síndico, e ele possa fazer uma assessoria de forma diferenciada, né? Eu acho que é o principal ponto para você se destacar no mercado. É verdade. Outro dia, um colega
Eu vi a discussão entre dois colegas e um deles, ele também fazia essa assessoria jurídica condominial. E aí agora eu recordei, nós estávamos falando aqui sobre essa advocacia preventiva, né? Ele estava diante de uma situação de violência doméstica no condomínio e ele não estava sabendo como lidar com isso. Então, assim, são questões que, às vezes, o próprio advogado ele não consegue lidar nem de forma preventiva e nem depois que o problema já acontece. Mas existe possibilidade de atuar preventivamente também para evitar ou diminuir, ou até pressionar que essas ações elas deixem de existir ali dentro do condomínio, né? Criminalizar quando for preciso. Então, você vê que como o leque ele vai ampliando sempre. Se estivesse diante de uma situação dessa, Emily, qual seria a sua postura enquanto advogada desse condomínio? Então, eu sempre, quando eu estou assessorando os condomínios, eu sempre toco nessa pauta da violência doméstica, porque é uma pauta que gera muita dúvida, né, para os síndicos e para as síndicas de como agir nesse momento. Tendo em vista que o autor da violência é um condômino e a vítima... Às vezes é o síndico. Também é o condômino, ou às vezes é o próprio síndico, né? Então, assim, como agir nesses momentos? Eu sempre indico que é necessário, é obrigatório chamar a polícia, né? Porque quem vai ter a força policial é quem tem que agir nesse momento, até porque está acontecendo um flagrante dentro do condomínio. E eu sempre faço uma capacitação dos próprios funcionários, porteiros, porque o que acontece muito é dos porteiros, eles por não saberem, por desconhecerem a lei, querer proibir o acesso da polícia dentro do condomínio, o que não pode acontecer, né? Porque se existe um flagrante acontecendo dentro do condomínio, ainda que seja na unidade autônoma, né? Ainda assim a polícia ela tem o dever de entrar. E esse porteiro ele tem que permitir a entrada do policial. Mesma coisa de um oficial de justiça, né? Então muitos ainda têm essa dúvida. Ah, o porteiro não deixou, mas assim, é uma obrigação. Então eu já informo antes, eu faço essa capacitação até com os profissionais, os funcionários do condomínio, que são os porteiros, os rondistas, para que isso não aconteça, não venha a acontecer. Imagine quando o assunto é perturbação de sossego. O que mais tem em condomínio. Não, o que mais tem em condomínio, né? Perturbação de sossego é uma coisa, assim, principalmente, eu não sei, mas inclusive eu conversava até com um dos nossos colegas recentemente, que hoje, me parece, eu não sei como é que os prédios, os condomínios verticais estão sendo construídos, que você ouve muito barulho nos apartamentos do lado. Isso. Nos apartamentos mais antigos, eu acho que, não sei, a estrutura era mais firme, sei lá, mas você não ouvia tanto. Hoje, a depender do local, lá na minha, eu ouço as pessoas conversando no apartamento do lado, assim, conversa no tom normal. Imagine como é que a coisa não está hoje. É verdade. Emily, queria agradecer, né, em nome de toda a equipe do Debate Legal, a sua presença aqui, a sua contribuição, as suas informações e deixar aberto o espaço para você ficar à vontade de fazer suas considerações finais nesta Câmara. Gostaria de agradecer ao convite do Debate Legal, né, e gostaria de falar para os profissionais, para os síndicos, profissionais ou não, que é muito importante a assessoria de um advogado, de uma advogada no condomínio, para evitar mais inadimplências, evitar processos judiciais, demandas trabalhistas ou cíveis, né? E falar também para os profissionais da área, os advogados e as advogadas que quiserem atuar nesse ramo. É um ramo excelente, é um ramo que te permite ter uma renda fixa, né? O que para a advocacia é algo peculiar, então é um ramo muito bom. Eu espero que mais advogados, mais colegas capacitem e atuem nessa área. Emily, parabéns pela profissional brilhante que você é. Foi um prazer tê-la aqui conosco nesse debate legal. Seja bem-vinda sempre. Obrigada. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo. Queria convidar, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Não deixe de se inscrever no canal para receber sempre que tiver novidade. Acompanhe a gente pelas redes sociais do Debate Legal, que estão aparecendo aqui na tela. Siga principalmente o nosso Instagram, que é o @debate-legal. Então é isso. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.